Mas diz assim, esse texto, Eclesiastes 7, versículo 8, só a primeira parte do versículo. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Vamos repetir juntos? Mesmo que a sua tradução seja diferente, só a primeira parte do versículo. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Deixa eu ouvir só os rapazes, aí eu vou pedir o Arley para puxar os meninos. Vamos lá. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eu vou pedir as meninas para falarem comigo, e aí os rapazes vão entender por que Deus fez a mulher. Fez para ajudar. E aí vocês vão entender direitinho como que a gente ajuda nisso também. Quer ver? Melhor é o fim. Vocês entenderam, rapazes? Mas juntos nós somos melhores. Amém? Então vamos de novo todos juntos. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Vamos orar mais uma vez, querido? Põe a mão no seu coração. E diga para Deus que você está aqui por causa dele. Talvez você esteja até pensando que veio aqui porque alguém insistiu muito. Talvez você ainda esteja pensando, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero te dizer que você veio aqui nessa noite porque o Senhor te trouxe. Há muitos outros lugares para se estar. Mas não existe um lugar melhor do que a casa de Deus. Aqui nós nunca ouvimos o que queremos, mas sempre o que precisamos. E com isso nós podemos sair deste lugar transformados. Deus, o nosso coração é terra boa, e nós queremos que o Senhor plante a tua boa semente nessa terra. E que possa crescer e dar frutos para a tua glória, frutos de arrependimento, fruto de quebrantamento, de mudança de comportamento, de atitudes, de palavras, e isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha que texto simples. Como eu disse, o livro do Eclesiastes é gostoso de se ler. É como se a gente estivesse comendo brigadeiro de colher. Acabou de fazer o brigadeiro e começa a comer ele na panela, né? Quentinho, morninho. Tem gente até revirando os olhos. Calma, daqui a pouco você sai e come um brigadeiro. Agora não. Ele é simples, ele é objetivo, é igual o livro de Provérbios. E olha esse texto aqui, nós nem lemos o versículo todo. Nós lemos só a primeira parte. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Ou do que o seu princípio, ou de como começou, não importa a tradução, é exatamente isso que quer dizer. Talvez as coisas não tenham começado bem. E aí, enquanto eu estou falando isso, eu gostaria que você ficasse bem quietinho no seu lugar, em silêncio, sem movimentar, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo já está trazendo coisas à nossa mente, ao nosso coração, porque essa é uma noite de concerto. Você concorda com isso? Você pode dizer amém? Amém. Então, glória a Deus. Quantas coisas não começaram bem na vida de nós, ou de alguns de nós aqui nessa noite? Talvez não tenha começado bem o ano, a semana, o mês. E aí, como eu disse no início, tem gente que não começou bem, o negócio continua arrastando e ele para no meio do caminho como se a vida tivesse acabado. Como se tudo tivesse acabado e não acabou. Não acabou, pelo contrário, em qualquer situação, dependendo de como nós olhamos e reagimos naquela situação, aquela situação que parece que tudo acabou da pior maneira, dependendo da nossa reação e do nosso comportamento, nós podemos viver melhor a partir disso do que toda a nossa vida lá atrás. Deu para você entender? Então, uma dificuldade, ela pode ser uma oportunidade. Por que é para muitos e não é para tantos? Por quê? Você já se fez essa pergunta? Vale a pena a gente fazer essa análise ou autoanálise. Por que dá certo uma situação dessa, como essa que nós estamos vivendo no país? Né? Uma crise literalmente instaurada, vivenciada,
virou um diário de bordo de dentro das nossas casas, carros e etc. O assunto crise no país. É aqui dentro e fora do país. Talvez você não saiba, mas até no Alasca, naquele lugar tão quase sem seres viventes, até lá estão falando da crise do nosso país. Mas por que tem gente nessa situação fazendo disso uma oportunidade, rompendo? E por que outros não? Por causa da maneira que nós reagimos. Porque a maneira que nós reagimos diante de uma situação revela quem somos. E revela se nós estamos preparados para ir adiante, para ficar estagnado, paralisado, ou se a gente recua. E isso é uma escolha. Então, para muitos, o ano de 2016 não começou muito bom. Talvez ainda não esteja muito bom. Mas ele pode melhorar, querido. E isso depende de cada um de nós, não depende dos outros. E isso eu não canso de dizer. Quando a minha felicidade, o meu bem-estar, o meu equilíbrio passa por alguém, ou eu dependo de alguém para isso, eu sou a pessoa mais infeliz da face da terra. Porque tem gente dependendo do outro para ser feliz, para estar melhor, para estar bem, para estar equilibrado. Essa pessoa é a pessoa mais infeliz da face da terra, porque depender de alguém significa estar mal. Porque o outro alguém é um falho como você. A nossa dependência tem que estar em Deus. Amém? Então, se nós não começamos bem o ano de 2016, e ele ainda não está bom para muitos, em nome de Jesus, vamos batalhar para ele melhorar? Para a gente chegar no final e a gente poder dizer assim, olha, não começou tão bom. Ele foi até arrastando quase no meio do ano, mas de repente, eu me dei conta do que a palavra de Deus nos ensina. Melhor é o fim das coisas. Não chegou no final. Então espere um pouco mais. Chegou no final? A vida acabou? Você parou de respirar, fechou os olhos, a mente, o cérebro e o coração pararam de funcionar? Não. Então ainda dá tempo. Amém, queridos? Que é o tema de vocês. Ainda dá tempo. Então eu gostaria de trazer essas perguntas para nós aqui, enquanto estamos aqui compartilhando a palavra de Deus como família. O ano começou como? Como começou o seu mês? Hoje já é o dia 14 do mês de maio. Então, daqui a pouco nós estamos literalmente no meio do ano. E depois que passa do meio do ano, rapidinho chega o Dia das Crianças e o Natal. Não é assim para você? Para mim, a sensação que eu tenho é essa. Chega julho, rapidinho, Dia dos Pais, Dia das Crianças e logo em seguida eu já estou ouvindo o sininho de Natal. Como é que começou o seu mês de maio? Como é que começou a sua semana? Hoje é sábado, então a memória ainda está fresquinha. Como que começou a sua segunda-feira? Como foi a semana? Mas a gente pode estreitar ainda mais. Vamos encurtar isso aqui. Como começou o seu dia? Talvez a semana não começou bem, talvez o mês não começou bem, o ano não começou bem. Como é que começou o seu dia? Você sabe como começou o seu dia, eu não sei. Mas eu sei como pode terminar o seu dia. Pode terminar melhor do que como começou, porque você escolheu estar aqui. O simples fato da gente ter esse impulso de sair de casa e ir para a igreja, nos garante um final de dia melhor. Você sabia disso? Então a gente costuma dizer lá para os nossos liderados, pelo amor de Deus, não falte a nenhuma reunião, a nenhum compromisso. O Ministério com Famílias é grande. Então, tem muitas reuniões? Tem célula, tem um monte de coisa que envolve, tem cursos, e a gente sempre batalha com eles. Não falte, não chegue atrasado. É uma luta para sair de casa, mas a hora que a gente sai de casa e bota o pé dentro da igreja, a gente até respira assim. É assim com você? Alguém aqui passa por essa situação? Quantas vezes eu me vejo numa situação de pensar assim, eu não vou dar conta,
Eu não vou conseguir chegar no culto, eu não vou conseguir chegar nessa reunião, meu Deus, que sufoco, que luta, que opressão, que batalha, seja lá o que for. Mas quando a gente põe o pé dentro da igreja, até o fôlego muda, a respiração muda. A gente literalmente respira. Ufa, cheguei. Aí nós nos assentamos, nós podemos orar, nós louvamos o Senhor, daqui a pouco nós ouvimos uma palavra e nós vamos melhores para casa. A situação talvez não tenha mudado, mas algo dentro de mim mudou. Então eu passo a olhar para a situação de uma maneira diferente. Amém? Então eu não sei como começou o seu dia, mas eu posso garantir para você que ele pode terminar melhor, pelo simples fato de você ter escolhido estar aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus e se dispondo para Deus. Amém? Diga para o vizinho que está do seu lado, ainda dá tempo, melhor é o fim das coisas. Queridos, deu para entender até aqui? Podemos continuar? Nós podemos aplicar essa palavra tão simples, essa palavra que nós compartilhamos e até repetimos juntos aqui. Ela é tão simples, mas ela pode fazer tanta diferença na nossa vida. E eu gostaria de daqui para frente aplicá-la em algumas áreas da nossa vida. Como eu disse, é uma palavra simples, seria como se fosse uma ferramenta de pequeno porte, mas de grande impacto. E eu vou provar isso para você. Então, uma palavra simples, como se fosse uma pequena ferramenta, uma faquinha de lâmina cortante, e você pode fazer muita coisa com essa faquinha. Como assim, pastora? Vamos aplicar essa palavra aqui em algumas áreas da nossa vida e você vai entender melhor. Então, vamos lá, vamos começar aplicando essa palavra aqui na vida profissional. Quantas pessoas estudam, acham que aquela carreira é o sonho da vida e ela parte para a vida profissional e ela investe e ela entra na empresa que era os sonhos até passar o período de experiência. Daqui a pouco ela está reclamando. Ó vida, ó azar, que patrão horrível, que colega de trabalho endemoniado, ó sala quente, e essa comida esquentada porque eu tenho que trazer marmita e esse dinheiro miserável que não dá para nada. Não começou bem, gente? Pode terminar assim? Você está vendo que melhor é o fim das coisas? Está vendo? Então, essa aqui é uma aplicação. E muitas pessoas se decepcionam com a sua vida profissional, com a sua carreira. E para no meio do caminho, desiste. Alguns ficam pulando de galho em galho, e isso é terrível. Isso não é bom, nem para o profissional, e nem tampouco para a empresa que tem um profissional desse. Quando ele abre a carteira e ele vê pulando de galho em galho, ele não quer um profissional desse. Isso é terrível. Alguns permanecem ali naquele trabalho, naquela carreira, naquela profissão, mas vivendo uma vida terrível, esgotado, estressado, porque não gosta do que faz. Então eu não sei o que é pior. Pode terminar assim? Algo que começou de repente bom? Não pode. Vamos aplicar essa palavra então numa outra área da nossa vida. Quem sabe começou uma sociedade. Queridos, olhe para mim, preste atenção no que eu vou te dizer. Principalmente os mais jovens aqui, cheios de sonhos. Porque os mais maduros, vou dizer assim, né, os mais experientes, como eles já fizeram uma caminhada, eles já conhecem algumas coisas e já conhecem até no tom da voz, no jeito, no comportamento da pessoa. Mas os mais jovens padecem muito porque conhecem pouco da vida e não querem ouvir os experientes dar conselho. Então, atenção, garotada, escute conselho. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há bom êxito. Então, escute conselho. Escute conselho do seu pai, da sua mãe, porque eles não são careta, não. Eles não são quadrados. Eles são seus pais e têm bons conselhos para te dar. Então, ouça. Então, quando as pessoas começam uma sociedade e acham assim que descobriu a roda. Agora eu vou mais longe porque eu descobri a roda, vou fazer essa sociedade. Querido, sociedade é um negócio bem complicado. Eu não sei como é que é aqui. Mas alguns anos atrás, eu e meu marido vivemos essa experiência.
nós fomos chamados para ir numa empresa, 2 primos que foram criados como irmãos, estavam abrindo uma sociedade. Lá vamos nós, oramos, ungimos aquele escritório, ungimos as famílias, aquela maravilha. Menos de 1 ano depois, 9 meses, parece até uma gravidez, né? O bebê nasceu. Nós fomos chamados. Quando nós chegamos naquele condomínio empresarial, lá estava carro de polícia, vizinhos, porque o condomínio empresarial é de um lado e o residencial do outro. Então, tinha vizinhos na rua, na porta do estacionamento, carro de polícia. E eu olhei para o meu marido e falei assim, gente, mas o que será isso, meu Deus? Acho que nós viemos para o endereço certo. E o Daniel disse assim, deve ser algum problema. E eu disse para ele, você acha que deve ser um problema? É claro que é um problema, tem até polícia. E lá vamos nós. Quando nós chegamos no endereço, era o endereço de 9 meses atrás, queridos. Sabe aqueles 2 primos, criados como irmãos, que estavam se abraçando? Olha, eles se abraçavam e se beijavam tanto ali há 9 meses atrás. Era um sonho realizado. Agora estava um do lado com o irmão mais velho segurando ele, e o outro do outro lado com um grandão segurando ele. E eu pensei assim, gente, mas isso aqui deve ser um UFC. Cadê o cinturão? Quem ganhou? Já ganhou a luta? Ou ainda vão lutar? Aquela confusão, eles estavam falando em matar um ao outro. E aí eu não pude deixar de dizer essa palavra. Eu não pude, eu e meu esposo, deixar de abordar esse tema bíblico. Está vendo que eu falei para você que a ferramenta é pequena, mas é de grande impacto? Eu disse para eles exatamente isso. Melhor é o fim das coisas. Vocês começaram tão bem. Se vocês descobriram que não dava certo, pelo amor de Deus, termine com um aperto de mãos pelo menos, mas terminar dessa maneira, um falando em matar o outro. Os filhos de vocês chorando, as esposas chorando, vizinho na porta, polícia, e eu e o pastor Daniel pagando esse mico. Pode terminar assim? Pode terminar assim, queridos? É uma pergunta para nós. Está vendo que a Bíblia, ela é sábia de capa a capa, até o que não está escrito na Bíblia, algum pedacinho em branco que tiver na Bíblia, aquilo faz diferença na nossa vida. Porque é a Bíblia. E a Bíblia está correta, ela é correta. É o livro do Criador. Então, o Criador que criou todas as coisas, sabe exatamente todas as coisas. Então, tudo que ele escreveu aqui é para a gente atentar. Prestar atenção, não é só gostar não, praticar. Algo que começou tão bem, cheio de beijo, abraços, sonhos, oração, pode terminar desse jeito? Vamos fazer mais uma aplicação? Relacionamento, vida pessoal. Queridos, eu sei que aqui não tem isso não, mas lá na Getsemane tem. Quantas pessoas começam uma amizade? Meu amigo, minha amiga, amiga do peito, amigo do coração, aquela coisa maravilhosa e de repente virou inimigo. Como a sociedade. Estão falando em se matar. O meu marido costuma dizer o seguinte, que os piores inimigos, um dia eles foram amigos. Que interessante isso, não é verdade? Pode terminar assim, gente? O que você acha? Olha o que a Bíblia diz sobre a amizade. Se você abrir a sua Bíblia, voltando aí as páginas um pouquinho, Provérbios 18, 24. Provérbios 18, 24, eu imagino que você conheça esse texto. Diz assim, o homem que tem muitos amigos sai perdendo. Mas tem amigo mais chegado que irmão, e é verdade. Eu e o pastor Daniel temos pouquíssimas amizades. Nós somos amigos de todo mundo conta segredo para a gente, e a gente é um túmulo lacrado, guarda segredo de verdade, enfim. Mas ter amigo é outra coisa, e nós temos pouquíssimos, daqueles que sabem de segredo nosso, que sabem do nosso coração, são pouquíssimos, porque a Bíblia ensina isso, quem tem muitos amigos sai perdendo, mas tem amigo mais chegado que irmão. Então cuidado com as suas amizades. Atenção, jovenzinhos de plantão, cuidado quando a mamãe e o papai sinalizar para você, essa figura não está bom para você, escute o papai e a mamãe. Não é porque eles são chatos não,
Ah, ninguém presta para o meu pai e minha mãe. Todo filho tem esse discurso na boca e eu tinha também. Até que um dia eu fiquei adulta. E aí eu entendi o que os meus pais queriam dizer para mim. E olha que os meus pais nem eram tão legais assim. O meu pai era um adúltero e a minha mãe também. E ela, para piorar a situação, era alcoólatra. Então a gente tinha aquela sensação, não, a gente tinha certeza. O que um adúltero, um mentiroso, sabe sobre as minhas amizades? O que uma mulher tão descontrolada, briguenta e alcoólatra pode me ensinar sobre relacionamento? Eu pensava assim. Até que eu descobri que, independente do que seja papai e mamãe, vale a pena a gente ouvir. Vale a pena a gente prestar atenção. Amém, queridos? Está dando para acompanhar um raciocínio? Posso continuar? Vamos fazer mais uma aplicação? Está vendo que eu falei para você que a ferramenta é pequenininha, mas de grande impacto? Olha que quantas coisas nós aplicamos a mesma palavra. E tudo ela coube aqui direitinho, ajustou direitinho. Que mais? Dentro de relacionamento, aqui eu falei de amizade. Quantos namoros começa de beijinho e abraço? Eu espero que pare no beijinho e no abraço. Porque o que passar disso aí é fornicação, prostituição, e isso é pecado. E aí do Arley e a Mariana, não é? Olha, estou boa de cabeça. Eles devem se lembrar muito bem que a primeira lição lá no curso de noivos, noivado, namoro e noivado com santidade. Então, quantos namoros começam? Começa na igreja, eles eram irmãozinhos, duas ovelhinhas, e agora são 2 namorados apaixonados. E aí, tem um problema. E aí separa. Não tem problema namorado separar não, viu, querido? Eu prefiro separar namorado, eu prefiro separar noivado. Um dia eu e o pastor Daniel, abre um parênteses aqui. Nós fomos para a porta da igreja dispensar os convidados, porque o casamento, o noivado tinha acabado de manhã. O casamento ia ser de noite. Não dava tempo, avisaram alguns, mas outros tantos não. Fomos eu e o pastor Daniel para a porta da igreja avisar os convidados que não foram avisados a tempo que não ia ter mais casamento, porque o noivado tinha acabado. Mas antes, assim, tem jeito de terminar namoro e noivado. Agora, casamento não tem jeito de terminar, porque a Bíblia diz palavras do Senhor Jesus. Está lá em Mateus 19, 7. O que Deus uniu não separa o homem. Então, não tem conversa. E aí, então, voltando aqui para a nossa história. Estão lá namorando e, de repente, o negócio não deu certo. Pode terminar? Pode. Mas não precisa virar inimigo. Não precisa colocar as famílias no meio da confusão. Queridos, isso mata. Isso destrói, isso traz tanto estresse para a igreja, para o pastor e para os líderes. Olha a situação que nós vivemos há um tempo atrás. Um casalzinho jovenzinho começa a namorar, apaixonado. A gente via até estrela no meio dos dois. De repente, marcaram um gabinete, as 2 famílias e o casal. E as 2 famílias começaram a brigar dentro do nosso gabinete, a gente achava que eles iam se matar. E aí o simples fato de eu dizer para os pais da menina, vocês podiam se acalmar? Vamos ouvir aqui o rapaz e os pais. Aí os pais da menina, da namorada, acharam que eu e o pastor Daniel estávamos a favor do pai do rapaz. Aí a briga era entre eles, agora a briga era conosco. O negócio virou uma confusão, queridos. Daqui a pouco, 2 famílias inteiras, imensas, papai, mamãe, filhinho, primo, tio, sogro, genro, nora, neto, cachorro, gato, papagaio, todo mundo falando em sair da igreja por causa de um namoro que não deu certo. E eu e o pastor do Daniel no meio da confusão, porque os pais do rapaz, assim como os pais da menina, cada um achava que nós estávamos tomando partido de um deles. Nós não estávamos tomando partido de ninguém. Nós só queríamos ouvir as partes e orar e aplacar a fúria ali de ambos para terminar bem aquilo. Vocês entendem?
Será que um namoro que começa com tanta paixão precisa terminar nessa tragédia, queridos? Famílias brigando, famílias brigando com o pastor, saindo da igreja. E por que tanta decepção? Porque aqui, no final das contas, se a gente for fazer um apanhado aqui, por que isso? Por que tem que terminar mal dessa maneira? Não tem que terminar mal, não deveria, mas por que acontece isso? Porque nós nos decepcionamos. E por que nós nos decepcionamos, queridos? Porque no fundo, nós apostamos em alguém a nossa felicidade. Nós apostamos num ser humano falho e frágil, tanto quanto nós, ou talvez mais do que nós, o nosso equilíbrio, a nossa alegria, o nosso bom humor. Lembra que eu falei no início que alguém que faz de outro alguém a sua dependência de bem-estar, de alegria, é a pessoa mais infeliz da face da terra? O meu equilíbrio depende de Deus. E o seu também. Nós temos que depender de Deus. Por que tantas decepções? Por que tantas pessoas estão paralisadas? Pela decepção, pelo trauma, pela traição, pela mentira, pelo desgosto. Porque no final das contas, e eu gostaria que nós raciocinássemos sobre isso. Será que foi o fulano que fez tanto mal assim? Ou será que eu é que esperei demais do fulano? Um dia uma pessoa chegou para mim arrasada, eu nem sabia quem era a criatura. Ministrou-se uma palavra no nosso altar acerca de perdão. Aqui não deve ter isso não, né? Aqui vocês nem devem ter que pedir perdão, né, pastor? Porque aqui a gente só pede perdão quando peca, né, gente? Mas lá na Getsemane tem. Então, no final do culto, chega uma criatura perto de mim, pastora, eu quero te pedir perdão. É mesmo? Por quê? Você me fez alguma coisa? E fiquei olhando para ela, porque eu não sei mesmo quem é a criatura. Ela disse, nossa, pastora, a senhora não sabe quem eu sou? Eu olhei bem para a carinha dela. Você pintou o cabelo, você cortou o cabelo, você mudou o estilo, porque eu não estou lembrando de você. Aí ela ficou mais arrasada ainda. Então a senhora nem sabe quem eu sou. A senhora não se lembra que há 2 anos atrás, a senhora passou por mim igual um vento. A senhora nem olhou para mim. E eu falei para ela assim, e eu deveria olhar, falar? Por quê? O que aconteceu? O que eu perdi? Ela, pastora, eu fui sua aluna em tal lugar, em tal tempo, eu era sua fã. E um dia eu vim transferida para a igreja até por causa da senhora, porque eu amo as suas pregações. E aí um dia a senhora passou por mim, achei que a senhora ia me reconhecer, me abraçar, me dizer seja bem-vinda. Eu disse para ela, é mesmo? E aonde que você teve essa aula comigo? Pelo amor de Deus, refresca a sua memória. Queridos, quanto mais eu falava, pior ficava a minha situação. Até que de repente eu lembrei da palavra de Deus. Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma da angústia. Aí eu guardei minha língua. Porque o negócio já estava terrível. Que ela chorava, ela soluçava, ela balançava. Eu a abracei e disse, querida, está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Pode ficar tranquila. Você está feliz aqui na igreja? Continue. Em nome de Jesus, não, pastora, eu nem estou vindo aqui mais. Hoje, que uma amiga insistiu muito, aí eu vim, e aí eu ouvi essa palavra sobre perdão, e eu então senti no coração de falar isso com você, sabe, um drama. Eu disse, querida, você está fora da igreja, então deixa eu entender, por minha causa, você veio para essa igreja por minha causa. Foi, sim, senhora. Agora você saiu da igreja por minha causa também. Eu disse para ela, quem entra na igreja por causa de alguém, sinceramente, corre um risco de ser decepcionado. Porque quando a gente entra na igreja por causa de Jesus, a gente nunca vai sair dela. Porque Jesus nunca nos decepciona. Eu disse para ela, querida, vamos conversar um pouco, se você quiser, eu te dou até um atendimento. Vou fazer uma terapia pastoral com você. Mas se não tiver tempo para isso, deixa eu te explicar algumas coisas. Talvez você seja uma pessoa tão instável,
tão carente que você está à procura de alguém para colocar a sua dependência, a sua carência. Então, no meio dessa história, eu fui a escolhida. Sabe por que Deus permitiu que eu te decepcionasse? Para você entender que eu sou humana igual você. Eu sou uma pessoa elétrica ligada em 220. A probabilidade de eu passar por alguém e não falar nada é muito grande, porque a minha mente funciona a 1000 por hora. Eu trabalho com um pastor, se eu sou ligado em 220, o nosso pastor é ligado em 440. Aquele homem não para 1 minuto, 1 segundo. A impressão que eu tenho é que ele nem dorme, de tão elétrico que ele é. Então eu disse para ela, você entendeu por que Deus permitiu essa situação? Para você entender, querida, que o único que não falha é Deus. Se você veio para uma igreja por causa de uma pessoa, então você está saindo por causa de uma pessoa. Mas se você entra numa igreja por causa de Jesus, você nunca vai sair dela. Nunca. E aí ela me disse assim, mas a senhora nunca foi decepcionada? Eu disse para ela, várias vezes. Mas eu entendi muito cedo, e isso me poupou muito sofrimento, que Deus tinha um propósito para a minha vida. E se eu parar por causa de uma decepção, de uma traição, de um aborrecimento, um desgosto, por pior que seja, sabe o que vai acontecer? O propósito para. Ninguém vai viver a minha história, porque a história que Deus escreveu para mim tem o meu nome. Ninguém pode viver a minha história, só eu. E se eu parar, mesmo que a decepção seja enorme, gigantesca, sabe o que vai acontecer? Satanás não conseguiu cancelar os planos de Deus na minha vida, mas ele vai batalhar para atrasar. Aí um dia qualquer eu resolvo voltar para a história. Sabe o que aconteceu? Várias páginas daquele livro, da história que Deus escreveu para mim, ficaram em branco. E a culpa é de quem? A culpa é de quem me decepcionou? Não, a culpa é minha. A responsabilidade é minha. Eu não tenho o direito de falar, o fulano me decepcionou. Não, eu permiti. Ninguém me decepciona, a não ser que eu permita. Vocês estão entendendo, queridos? A palavra, ela não é gostosa, ela não é fácil de digerir. É uma palavra de balançar a gente. Mas se depois do balanço a gente entender tudinho, a gente vai sair melhor. Então eu disse isso para aquela querida, tem quanto tempo que você saiu da igreja, está vivendo arrasada desse jeito? Tem quase um ano, pastor. É mesmo? Tem quase um ano que você não congrega, que você não dizima, que você não oferta, que você não ceia, que você simplesmente não vem à igreja. Não, mas eu não deixei Jesus. Eu disse para ela assim, está escrito na minha testa, boba? Não. Então, querida, eu não sou boba. Eu ouço isso o tempo inteiro. Eu não estou ouvindo na igreja, porque eu não gostei daquilo outro. Mas eu não deixei Deus. Não, quando a gente deixa a igreja, automaticamente nós deixamos Deus. A gente ainda não sabe. Infelizmente, muitos descobrem tarde demais que deixou o papai eterno também. Igualzinho o filho pródigo. Quando ele descobriu que deixou o pai, quando ele estava na lama. Até então ele não tinha descoberto o tanto que ele tinha deixado o pai. Até que ele se viu na lama comendo lixo. E o pai está onde nós o deixamos. O filho pródigo não teve que voltar, o pai foi atrás dele. Não. O pai vai atrás de ovelha perdida. Agora, de filho pródigo, o pai não vai atrás. O pai está onde nós o deixamos. Então eu disse para aquela menina, querida, a Bíblia diz que o inferno não ia prevalecer contra as portas da sua casa? Não. Contra a sua empresa? Não. Contra a sua escola? Também não. A Bíblia diz que as portas do inferno, que o inferno não ia prevalecer contra a igreja do Senhor. Você está entendendo por que o diabo quer nos tirar de dentro de uma igreja? Deu para entender? Eu disse para ela, volta para a igreja, mas não volta por minha causa, senão de novo eu te decepciono, passando por você igual um vento, não te vejo, não te dou aquele abraço caloroso que todo carente faz muita questão, e aí de novo você sai da igreja.
Se você voltar ou entrar numa igreja por causa de Jesus, dela você nunca vai sair. Porque Ele nunca nos decepciona. E eu disse para ela, então, querida, respondendo a sua pergunta, já me decepcionei muitas vezes, aqui mesmo nessa igreja onde eu estou plantada há quase 30 anos. Mas eu já entendi que se o diabo me tirar da igreja, se ele não cancelar os planos de Deus, ele vai atrasar. E isso é com a minha permissão. E depois eu não tenho o direito de culpar ninguém. Ninguém me decepciona sem a minha permissão. Isso é um fato. Então vale a pena a gente pensar sobre isso. Outra situação, e nós já vamos orar, outra situação que nós podemos aplicar essa palavra dentro desse assunto é a nossa vida ministerial, a nossa vida dentro da igreja. Quantas pessoas começam na igreja num gás, numa pilha. Ele está em todas, ele está em tudo. Lá na Getsemane a gente tem vários irmãos Tony todas. Eles são encontrados em todos os lugares. Eles estão na célula, eles estão nas vigílias, eles estão nas reuniões, eles estão nos cultos, eles estão em tudo que você pode imaginar. Até que um dia ele é contrariado. Aí você procura, cadê o fulano, gente? O fulano ajudava aqui a catar os instrumentos, a tirar a poeira das coisas. Cadê o fulano? O fulano fugiu, fulano saiu, fulano, #partiu. Para onde? Mas ele nem deu adeus, ele nem falou tchau, ele nem explicou por quê. Ah, pastora, falaram um negócio aí que ele não gostou muito não. Estava dando muito serviço para ele. O meu pastor tem um lema, que é interessante. Você quer saber o real valor de um obreiro? Dá serviço para ele. E no instantinho você vai saber que tipo de obreiro ele é. Dá serviço para ele, contraria ele algumas vezes, porque você quer saber quem é de fato alguém, contraria ele. Quando nós somos contrariados, nós revelamos quem somos. Você sabia disso? E de vez em quando você dá uns louvores para ele, porque a Bíblia diz isso, que o homem é provado pelo louvor que recebe, e é verdade. Tem gente que você dá um pouquinho de espaço, ele não se acha mais, ele tem certeza. O fulano se achava, você deu um pouquinho de espaço para ele, agora ele tem certeza. Queridos, tem cabimento uma pessoa começar tão cheia de gás, de pilha, e terminar dessa maneira? #partiu. Ninguém viu, ninguém sabe. Ele deixou, inclusive, as responsabilidades dele na mão de... Ninguém sabe também. Não, queridos, não pode terminar assim. Quantas pessoas começam tão bem com Deus? O primeiro amor. Aquele amor, assim, inesgotável. Ele está em todos os cultos. Ele louva, ele ouve a palavra, ele chora, você faz apelo. Todo apelo que vem, vem na frente. Não interessa qual apelo, ele é o primeiro que chega na frente. Até que um dia ele descobre que ter Jesus não é garantia de não ter mais sofrimento. Um dia uma pessoa chegou para mim arrasada. Eu encontrei com ela, na verdade ela não chegou para mim, eu encontrei com ela num local. Eu disse, fulana, onde é que você está? E ela estava careca. Eu levei um susto, eu falei assim, pelo amor de Deus, você não está na igreja? Você fez cabeça no espiritismo? Por que você está careca? Ela riu, falou, pastora, você é tão engraçada. Pastor, eu não estou indo mais na igreja. Na verdade, pastor, eu estou tão decepcionada com Deus. Eu disse, com Deus? Mas o que aconteceu? Me explica isso. Mas eu quero te dizer, querido, abre um parêntese aqui, que ela teve coragem de falar isso, porque tem muita gente que sente isso, só não fala. Mas ela teve coragem de me falar. Acho que até pela fragilidade da enfermidade, ela estava com câncer de mama, fazendo rádio e químio, então ela tinha perdido todo o pelo do corpo inteiro. Ela disse, pastor, olha o que Deus fez comigo. Eu disse, querida, Deus fez com você.
Você acha que realmente Deus pode fazer algo ruim, sendo Ele bom? A essência de Deus é a bondade, a misericórdia, a fidelidade, a lealdade, a justiça, a verdade. Essa é a essência de Deus. Como é que Ele pode fazer uma coisa ruim? Você ficou louca? Eu disse para ela. Ela disse, pastora, então se Ele não fez, Ele permitiu. Pelo amor de Deus, querida. Como que você pode se deixar ser enganada dessa maneira? Você está vivendo uma mentira do diabo, como se ela fosse a verdade de Deus. É só você raciocinar. Você então era apaixonada com Deus se você estava tudo bem. Você descobriu que tem um câncer, está decepcionada com Deus? Raciocina comigo. Imagine você descobrindo que estava com câncer. Imagine você vivendo essa situação sem Deus. Você sabe por que você está conseguindo ficar de pé? Você sabe por que você está conseguindo se manter como você está, apesar do câncer? É porque Deus te ama. E vale a pena a gente pensar nisso. Eu não estou bem. Imagine você não estando bem, passando por qualquer situação que seja, sem Deus. Você não resistiria. Essa é a diferença. Então tem pessoas que começam muito bem na caminhada com Deus, até que descobre que ter Deus não significa ser blindado de uma enfermidade, de uma perda, de uma escassez, de um susto, de qualquer coisa. Não significa eu nunca mais vou ter tempestade, afinal de contas Jesus está no meu barquinho. Não! Tem tempestade. A questão é, a diferença é, Ele está no barco. Isso faz muita diferença. Mas a tempestade existe para todos. Amém, queridos? Então, o que começa cheio de fogo, paixão, pilha, pode terminar dessa maneira? Não, não pode. E quantos casamentos, eu não poderia deixar de falar sobre isso, porque essa, afinal de contas, é a minha praia do meu marido. Quantos casamentos começam e a maioria deles, eu e o meu marido realizamos. Porque já que ministramos o curso de noivos aos noivos, a maioria deles fazem questão da gente realizar a cerimônia. E quantos casamentos começam a igreja linda, a noiva linda, o noivo, como diz o pastor Jorge, a moça linda e o rapaz saudável. Então o menino saudável lá no altar, igual o Arley, a Mariana maravilhosa e o Arley saudável. Não foi assim, pastor? Que ele estava no dia do casamento? Olha lá, seu pastor está falando que sim. E aí daqui a pouco está falando em separação, queridos. Em nome de Jesus, não pode ser assim. Melhor é o fim das coisas. Se começou bem, glória a Deus por isso. No meio do caminho houve um atropelo, se recomponha, volte à batalha e batalhe mais ainda para terminar bem. Porque melhor é o fim das coisas. Vocês entendem isso, queridos? Olha, uma das histórias que mais me causam impacto na Bíblia é a história de Jó. Nós começamos a história de Jó, tem um livro, né? Não só um capítulo ou alguns, mas um livro para contar a história de Jó. Começa tudo bem. Logo no capítulo 2 a confusão começa. E dá-lhe pauleira na cabeça daquele moço. Era uma notícia ruim atrás da outra, como se nada disso bastasse, a esposa chega para ele. Está lá no versículo 9 do capítulo 2, alguém acha e confere se eu não estou confundindo. A esposa, a ajudadora, chega para ele e fala assim, amaldiçoa o seu Deus e morre, não tem mais jeito. Acaba assim a nossa história. Se ele ouve essa mulher, se ele resolve raciocinar e no meio daquela dor toda, realmente é o fim. Não dá mais tempo. Tempo para quê? Só me resta chorar todas as minhas perdas. E ele diz para ela, mulher, você age como uma louca? E ele continua. Se ele imaginasse, queridos, que não daria mais tempo e que aquilo era o fim, e que podia terminar daquele jeito,
nós não teríamos o capítulo 42 de Jó para contar. Você concorda comigo? Por que o livro de Jó tem até o capítulo 42? Porque ele entendeu que ainda dava tempo. E o que tinha começado bem ou mal, e no caso dele, bem, podia terminar melhor. A história de Jó termina boa ou termina melhor? Melhor, e a própria Bíblia declara isso. Amém, queridos? Eu não sei como começou o que na sua vida. Ainda dá tempo. Pastor, eu fui muito traída, muito decepcionada. Eu ainda estou com muito desgosto no coração. Querido, eu não sei como está o seu coração, mas Deus sabe. E eu gostaria muito que, se você pudesse, você adquirisse esse livro para você ler e dar de presente para alguém. Melhor é o fim das coisas. Aqui eu conto um pouquinho da minha história. E algumas pessoas dizem assim para mim: pastora, quando eu crescer eu quero ser igual você. E eu costumo responder: bem, então isso vai demorar, porque nem eu cresci para ser o que eu gostaria de ser. Mas eu penso comigo mesmo, ele está falando assim porque ele não conhece metade dessa história. A coisa começou muito mal para o meu lado, queridos. Num lar disfuncional, com pais descompensados, adúlteros, a mãe alcoólatra, uma miséria terrível, até que eu encontrei Jesus. E sabe por que eu estou aqui hoje? Por causa de Jesus. Muitas decepções ao longo da caminhada, muitas. Vontade de parar várias vezes, de desistir também, de chutar o pau da barraca, sim, o balde milhares de vezes. Mas eu sempre me apego nessa palavra: melhor é o fim das coisas. Você entrou aqui hoje, nessa noite, junto comigo, para ouvirmos isso aqui da boca de Deus. Porque ainda que você esteja me vendo aqui, eu quero te dizer, querido, que todas as vezes que eu assumo um púlpito, todas as vezes que eu pego um microfone, eu faço uma oração: Senhor, que eu seja digna da confiança que me deram, porque eu não sou nada. Eu nem sei por que eu fui convidada, que eu não sou nada, que eu seja digna dessa confiança, dessa honra, e que o Senhor possa falar comigo e através de mim. Então, nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui para falar isso: melhor é o fim das coisas. Por que você acha que acabou? Você ainda respira? Respira fundo aí. Puxa o ar. Vamos de novo. Está respirando? Olha aí do lado. Tem alguém respirando do seu lado? Então, diga para ele: ainda dá tempo. Diga para ele: melhor é o fim das coisas. Não desista. Vamos retomar, queridos? Nessa noite o Senhor nos chamou aqui para a gente respirar fundo e raciocinar em cima disso. Eu estou decepcionado com o quê? Deus me decepcionou? Será que eu não acreditei demais em alguém ou numa situação e por isso eu estou decepcionado? A maioria das vezes, queridos, que nós estamos decepcionados, olhe para cá e preste muita atenção nisso que eu vou te dizer. Você nunca mais pode esquecer essa verdade, porque verdade liberta. Palavras do próprio Jesus. A maioria das vezes que nós estamos decepcionados, não é com alguém ou com uma situação, mas com a ideia que fizemos daquilo. Tem gente que entra na igreja achando que igreja é perfeita. Igreja não é perfeita, ela seria perfeita. Olha que lugar gostoso, aconchegante, escolheram uma cor muito agradável. O som é gostoso, a cadeira é confortável, os pastores devem ser muito bons, porque vocês estão aqui todos felizes. Enfim, ela seria perfeita se ela estivesse vazia. Mas a partir do momento que entrou alguém, e esse alguém é ser humano, aí arrumou a confusão. Você entende isso? Então nós não decepcionamos com a igreja, nós nos decepcionamos com a ideia que fazemos de igreja. Igreja é lugar de gente doente. Nós todos estamos doentes num processo de cura. É isso. A maioria das vezes eu não me decepciono com alguém, mas com a ideia que eu fiz daquela pessoa. Eu imaginei que ela era boa demais e que ela podia suprir as minhas carências, até que eu descobri
que ela é tão carente quanto eu. Aí eu morri de decepção. Não, queridos, não é assim. Se você acredita que essa palavra foi para você, porque ela foi para mim. Há muito tempo desde que eu preguei essa palavra pela primeira vez, que Deus tem me dado a oportunidade de levá-la a muitos lugares e muitas vezes. Então, todas as vezes que eu estou ministrando essa palavra, Deus está falando algo comigo. Se falou com você como falou comigo nessa noite, eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar e nós vamos orar. E nós vamos pedir a Deus um fôlego novo. Senhor, me dá um fôlego novo. Renova o meu ânimo, renova o meu humor, renova a minha saúde, renova a minha alegria. Você lembra que o próprio Davi pede isso a Deus? Senhor, renova a alegria da salvação, restaura a alegria que um dia eu senti de ser salvo. Pede a Deus que te renove, ainda dá tempo, ainda há muito para se fazer. Você não pode parar, não pode desistir. Em nome de Jesus, talvez não tenha começado bem, não esteja bem, mas pode melhorar. Melhor é o fim das coisas, e o final não chegou ainda. Então vão melhorar isso. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração e fale com Deus. Fala: Deus, eu estou aqui nessa noite, foi o Senhor que me trouxe. Renova-me, Senhor. Restaura a alegria da salvação no meu coração. Renova-me, ó Deus, me dá um fôlego novo. Talvez a sua fé esteja esmorecida, querido. E eu me lembro de uma passagem que os discípulos pedem a Jesus: renova a nossa fé, aumenta a nossa fé. Fala isso, se você está precisando disso, então peça a Deus. Fala: Deus, aumenta a minha fé. Acende a chama da esperança no meu coração. Não me deixe ficar dependendo de alguém para ser feliz, de alguém ou de pessoas para ser melhor, para estar melhor. Em nome de Jesus, eu quero que a minha dependência esteja no Senhor, porque o Senhor é absoluto, é perfeito, é justo, é eterno, é digno. O Senhor é o princípio, é o fim. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos. Pede ao Senhor que te restaure. Fala para Ele onde é que está doendo. Ele é o médico dos médicos. Ele não é o remédio que apenas remedia, Ele é a cura. Então fala para Ele: Senhor, o meu coração está doendo por causa disso e disso e disso. Passa o teu bálsamo e me cura. Não começou bem, ainda não está bem, mas eu quero viver para ver todo o bem que o Senhor ainda me fará. Essa é uma oração que o salmista Davi fez, e nós podemos fazer nessa noite também, queridos. Está lá registrado no Salmo 27. Eu quero viver para ver todo o bem que o Senhor ainda me fará. Não é o fim, então não desista. Não desista. Recobre o seu ânimo. O Senhor te diz nessa noite: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Não apenas ânimo, mas um ânimo bom. Um ânimo alegre, um ânimo equilibrado, ajustado. Tenha bom ânimo. Eu te ajudo, eu te fortaleço. Esforça-te. Levanta-te e resplandece, porque já vem a glória do Senhor sobre ti. Mas nós precisamos nos levantar, querido. A dinâmica de Deus é essa: levanta. E muitas vezes nós continuamos prostrados e queremos que a glória de Deus venha sobre nós. Não, não é assim. Primeiro eu tenho que me levantar. Levanta-te, resplandece, e aí a glória do Senhor vem sobre ti. Então, em nome de Jesus, clame a Deus.
Pai, nós estamos aqui. Obrigada por este lugar que abre as portas para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado. Santo é o Teu nome. Nós te agradecemos por estarmos aqui, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Obrigada por essa palavra. Não é uma palavra de passar a mão na ferida, mas pelo contrário, é uma palavra de abrir a ferida. E certamente é isso que o Senhor quer nessa noite, abrir a ferida, limpar toda a ferida, para que haja cura de fato. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. E junto com a nossa vida, toda decepção, tristeza, desgosto, amargura, porque o Senhor é o Deus que cura. E nós queremos a Tua cura. Nós não queremos ter páginas em branco na nossa história, porque um dia escolhemos desistir. Não, Pai. Nós escolhemos continuar. A vida é feita de escolhas. E nessa noite nós escolhemos continuar. Nós escolhemos continuar. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos viver a história que o Senhor escreveu para nós, porque vale a pena. Bendito seja o nome do Senhor. Ajuda-nos, restaura-nos. A quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Por isso nós estamos aqui nessa noite, porque o Senhor é o nosso Deus e não há outro. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós oramos crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas, hoje, para sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Que Deus te abençoe. Guarda. Amém, irmãos? Graças a Deus. Nós agradecemos ao Senhor pela vida da pastora Cristina. Essa palavra que vem nos encher de ânimo. Quando ela falou aqui no final sobre uma história que o Senhor escreveu para a nossa vida. Está lá no Salmo 139, está escrito isso lá. Sabe, isso fez diferença na minha vida quando eu entendi. Que quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, o Senhor escreveu uma história para a minha vida, para cada um de nós. Existe uma história de Deus escrita para cada um de nós. Eu me converti com 20 anos de idade e eu sei que nesses 20 anos eu fui para tão longe desse caminho que Deus tinha. Eu tenho retornado. E cada dia, o Senhor tem me colocado ali naquela posição. Louvado seja Deus por isso. E que saiamos daqui hoje assim, com essa oração. A oração que Davi faz no final do Salmo. Quando ele diz assim: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos da verdade, da vida, que o Senhor possa nos sondar. Senhor, nós agradecemos pela vida da pastora Cristina, por tudo que o Senhor falou conosco aqui esta noite, e que verdadeiramente, Senhor, a Tua palavra tenha caído em terra boa. Como está escrito na Tua palavra em Isaías, no capítulo 55, que a Tua palavra é como a chuva que cai na terra, rega a terra e faz com que ela produza o fruto, o pão, que a Tua palavra é assim e que ela não volta
sem antes realizar aquilo para o que o Senhor a designou. E eu sei que o Senhor designou esta palavra, esta noite para nós aqui. Eu sei que a tua serva orou, que a tua serva buscou a tua vontade, aquilo que deveria ser trazido para nós. E esta palavra vem, Senhor, como um recado do Senhor, como um socorro do Senhor, como um lavar do Senhor em nossas vidas. E que então, Senhor, agora, esta palavra produza fruto. Continue, Senhor, a agir em nós, tendo penetrado assim, como espadas de dois gumes, bem fundo em nossas vidas, e assim, Senhor, cumprir tudo para o que ela foi designada, em nome de Jesus, Senhor. Amém, graças a Deus. Obrigado, pastora. Aleluia, que bênção, que bênção, a bênção, foi uma honra. Amém. Se assentem um pouquinho. Então, olha, você gostou da palavra? Quantos gostaram da palavra? Uma vez, perguntaram para um grande pregador por que ele pregava tantas vezes a mesma palavra. Ele respondeu assim: enquanto as pessoas não começarem a agir conforme a palavra que está sendo pregada, eu vou continuar pregando. E assim, pregador, não é? Eu penso, nós estávamos aqui fazendo essa plataforma, fizemos isso essa semana, não é? E aí, eu estava com o Pedrinho disputando, né, Pedrinho? Com quantas marteladas eu pregava um prego. E aí, assim, você prega com 5 marteladas? Eu 5. Cravava, às vezes com 4, às vezes com 7, né? Mas tudo bem. Mas eu não conseguia colocar aquele prego com uma só martelada. Difícil. Tem pá, pá, pá. Por isso que eu quero recomendar aos irmãos que o irmão passe ali depois, ali tem uma banca ali, olha. Que o irmão leve o livro. Que o irmão leia essa mensagem de novo. E assim faça como a pastora disse. Que o irmão dê de presente para alguém que você sabe que está vivendo um drama em sua vida, e da forma como os tantos exemplos que ela citou aqui, dá o livro de presente. Você tem aqui um bom presente para você e para você dar para alguém, não é? São R$10, não é isso? Que custa o livreto, né? Então você passe ali e compre para levar. O nosso congresso começou bem, não é verdade? Então, assim, eu acredito que as coisas em Deus são assim, que as águas vão subindo, né? A gente começa e as águas vão subindo, e nós estamos, assim, entrando em algo muito bom, que vai durar até segunda-feira à noite. Então, amanhã de manhã, nós vamos estar aqui, o pastor Zezinho vai estar pregando aqui. Zezinho é uma pessoa também assim, muito abençoada. Eu sei que Deus também vai trazer algo. Então, amanhã nós estaremos aqui às 9, né? Porque tem escola dominical. Amém, irmãos? Então, às 9 horas, amanhã nós vamos estar aqui, continuando os nossos estudos bíblicos. E às 10 horas, nós vamos parar a escola para a gente fazer aquele intervalinho, tomar aquele cafezinho, e em seguida começa o nosso culto, que vai até meio-dia. Então amanhã nós temos aqui a partir das 9, o pastor começa a partir das 10, e à noite, glória a Deus, amanhã recomeça o nosso culto à noite. Nós tínhamos parado com o culto à noite, mas a partir de amanhã ele recomeça. Então, às 19 horas. E vou te dizer, irmãos, é assim. Hoje teve congresso e teve jogo do Galo ali, ó. Vizinho, atrapalhou o congresso? Nada.
Não é? Não é o jogo que vai atrapalhar a igreja. Quando é do Galo, que seja a igreja que atrapalhe o jogo, né? Zerense aqui, tudo azul, a igreja aqui, tudo azul. Essa igreja aqui, esse povo aqui, tudo abençoado, né? Então assim, voltamos amanhã, começamos de novo às 19 horas o nosso culto, também dentro do mesmo tema, e estarei eu pregando, o nosso grupo aqui de adoração. E na segunda-feira, às 19h30, nós vamos ter aqui também, né, o encerramento, e vai estar aqui o meu pastor, o Dandu, que vai estar aqui ministrando para nós, né? Ele está ministrando esses dias lá na Lagoinha do São Bento e vai estar segunda-feira aqui com a gente. Então, eu creio que as águas vão estar subindo, e nós vamos sair daqui assim, verdadeiramente cheios de graça, para vencermos todas as vitórias que o Senhor tem estabelecido para as nossas vidas. Amém? Amém? Queria que você fechasse os olhos mais uma vez. Eu não sei, nós temos alguns visitantes aqui, eu sei que os irmãos convidaram pessoas para estarem aqui. E você que veio aqui e que talvez nem entendeu por que você chegou aqui. Como a pastora disse, Deus marcou um encontro com você. E nós queremos te dizer isso, que o Senhor Jesus, Ele quer começar uma linda história na sua vida. E essa história começa quando a gente abre a porta da nossa vida e do nosso coração e o convida para entrar e se tornar o nosso Senhor e o nosso Salvador. Um dia eu fiz isso, há 35 anos atrás, e louvado seja Deus por aquele dia. O Senhor, Ele quer entrar em sua vida de uma maneira diferente, sabe? Porque muitas pessoas, as pessoas quando falam assim, não, mas Jesus está na minha vida, todo mundo quer Jesus em sua vida, mas a maioria das pessoas tem Jesus como parte da sua vida, mas Jesus, Ele não quer ser parte da sua vida. Ele é o Rei, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele não quer estar fazendo apenas parte da sua vida, Ele quer governar a sua vida, Ele quer dirigir a sua vida. Ele quer que você compreenda isso, que Ele deseja isso. Que bom que Ele deseja isso. Eu queria tanto que o Bill Gates falasse comigo, Fernando, eu quero dirigir os seus negócios. Vem cá. Jesus quer dirigir a minha vida, quer dirigir a sua vida. Ele diz, eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E eu sei que você quer descanso para a sua alma. Então, o Senhor me disse para eu falar com você isso, e que se você está aqui essa noite assim, e quer que Jesus se torne na sua vida o seu Rei, o seu Senhor, seu Salvador, e você quer dar a Ele o trono da sua vida, porque Ele é digno do trono, você quer entregar a sua vida a Jesus, que você levante uma de suas mãos e fale assim, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, eu quero que Jesus seja meu Senhor e meu Salvador, eu me rendo a Ele nessa noite. Se alguém aqui
que veio nessa igreja assistir esse congresso a convite e ouvindo a palavra, o Espírito Santo agindo agora em você, porque eu tenho certeza que Ele está agindo. E eu tenho certeza que há pessoas aqui que precisam entregar a vida ao Senhor. Você precisa entregar sua vida a Jesus. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. É hoje. Se você é essa pessoa que está ouvindo a voz do Espírito agora e fala assim: eu quero, pastor. Eu quero. Você levanta a sua mão e fala assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Se há essa pessoa aqui e você quer entregar a sua vida a Jesus, você levanta a sua mão e fala assim. Isso é um passo de coragem mesmo. Eu fiz isso um dia na minha vida. Todos aqui fizemos isso. Nós não olhamos para o lado, nós não nos preocupamos com o que os outros iam pensar de nós. A gente olhou para Jesus e disse: eu preciso de Jesus na minha vida. Se você é essa pessoa que está aqui, você sente esse desejo no seu coração, eu quero orar com você, eu quero te abençoar. E nós queremos te receber como família, como povo de Deus. Você quer entregar a sua vida a Jesus essa noite? Amém. Vamos todos ficar de pé e vamos nos despedir, não é? Você está feliz? Dê um sorriso para a pessoa ao seu lado, assim. Mostra seus dentes, assim, os dentes bonitos, bem tratados, não é verdade? A gente gasta tanto dinheiro, assim, quando a gente está meio banguela, a gente ri assim, né? Assim, só um pouquinho, né? Glória a Deus. Jesus, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, te amamos, te amamos. O Senhor é tão bom conosco. O Senhor nos trata. O Senhor não nos deixa desamparados nunca. O Senhor continua falando conosco. O Senhor continua nos surpreendendo. Oh Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela palavra que foi pregada. Muito obrigado pelo louvor, a adoração que foi ministrada por esses irmãos abençoados, maravilhosos que ministraram aqui sobre as nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, nós como igreja, nós queremos abençoá-los também. Nós queremos liberar sobre as suas vidas graça, alegria, paz, saúde sobre os seus corações, sobre os seus corpos, em nome de Jesus, abençoando os seus ministérios. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o ministério do pastor Daniel, da pastora Cristina, Senhor, que o Senhor esteja os enchendo, renovando, dando a eles toda a sabedoria, renovando o vigor, a força, porque, Senhor, é um grande trabalho que eles têm junto para eles, ó Pai. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa força. A Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, Pai, renova as forças deles, Pai. Os abençoe, os fortaleça, esteja usando-os com toda a graça. Nós te louvamos por esta noite e te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a falar. Que o Senhor continue a falar amanhã, na parte da manhã, na noite, na segunda-feira à noite. Deus, nós estamos sedentos do Senhor. O Senhor sabe que nós te damos toda a liberdade aqui, Pai. Não existem restrições para o Senhor. Não existe nenhuma restrição. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser fazer, Pai. O Senhor pode, Senhor, e nós desejamos muito isso, que o Senhor derrame Teu Espírito abundantemente neste lugar, que o Senhor faça com que o Teu rio de águas vivas flua neste lugar, sobre a vida de cada um que aqui estiver, que toda sede, que toda fome do Senhor seja saciada. Pai, em nome de Jesus, nós te desejamos como a corça deseja as águas frescas. Pai, nós te desejamos, Senhor, mais do que tudo na nossa vida. Tu és a porção da nossa herança, Tu és o único bem que nós possuímos. Tu sabes que nós te amamos.